bem, seguimos agora com a atividade do Fórum, nosso terceiro painel, que vai abordar o tema integração agroindustrial. Então, eu quero, com grande alegria, convidar os nossos debatedores aqui neste momento. Senhor Álvaro Duarte, diretor-presidente da Fundepag. Senhor Valmir Segato, diretor-presidente executivo da Credicitrus. E como moderador, Luiz Carlos Corrêa Carvalho Caio, vice-presidente da ABAG. Vamos receber aqui os nossos debatedores com uma salva de palmas. Obrigada, bom painel. Meus amigos, Valmir Segato, conhecido meu de tanto tempo, já vi muita coisa bonita que ele faz, e o Álvaro Duarte, da área de pesquisa. Então, nós temos aqui hoje, gente, a pesquisa e também aquele que é o cara que faz realizar, que faz acontecer, que faz a cooperativa andar, que faz o crédito andar, enfim. Esse é o nosso amigo Valmir. Eu queria começar, para abrir o nosso papo, dizer que essa conexão estratégica que a gente está discutindo aqui hoje, conservação do solo, integrando culturas, fazendo o chamado poupa-terra, que esse é o resultado efetivo. O Brasil tem um índice de produtividade muito maior do que diária, né, e o crescimento assim é. Numa fase de bioeconomia, várias lavouras que criam o chamado hectare multifuncional, que é, no mundo, uma raridade. Ele é a jabuticaba brasileira. Chama-se hectare multifuncional. Bonito o nome da lógica. Então, safra e safrinha, lavoura, pecuária, floresta, uso eficiente de água, nutrientes, biodinâmica do solo, né, tudo isso significa integração. E o nosso painel quer discutir a biointegração agroindustrial. Quando a gente fala disso, e aqui o Valmir tem essa experiência lá com a própria Coopercitrus, com os eventos que vocês fazem anuais, integrando desde dos insumos modernos até o final, a gente tem, vamos dizer assim, um hectare, como nós falamos, biocompetitivo, sem suporte, sem subsídio. E a gente passa a viver agora, e tem alguns exemplos muito claros. Um dos exemplos mais fortes que nós temos visto hoje é a questão do milho. O milho integrado em plantas, onde tem a cana e onde se produz açúcar, álcool, agora se produz proteína, ou seja, o conceito do ILPFI, que a gente está lançando aqui, obviamente, a valorização das estruturas existentes, nas indústrias existentes, nos municípios, nos estados, sempre buscando o uso intensivo. Eu queria contar para vocês, talvez muita gente aqui não saiba disso, quando nós tivemos a primeira grande reunião com a União Europeia, a crítica, o povo do algodão sabe disso, a crítica que os europeus vieram babando, dizendo o seguinte: é um erro que o Brasil faz, essa coisa de uso intensivo. Nós, lá na Europa, fazemos o uso extensivo, por isso nós temos menor uso de insumos, de químicos. E aí a gente começou a conversar do mundo real, explicando para ele que o uso intensivo aqui no Brasil significava uma redução enorme na quantidade de insumos
por unidade produtora, por unidade produzida. Né? E aí a gente começa a perceber, vamos dizer assim, que o próprio conceito que a gente é questionado lá fora é o conceito do uso intensivo versus o uso extensivo. O que parece para a gente uma bobagem, mas é alguma coisa que ainda existe e ainda há críticas, até porque a gente tem uma dificuldade de comunicação, ainda há críticas sobre isso, que a gente usa muito insumo, porque a gente tem um uso intensivo do solo. Pois bem, mas, como eu dizia antes, na abertura, eu queria discutir com vocês como é que a gente pode reduzir custo fixo de indústrias que estão lá de pé, às vezes que são usadas em alguns períodos do ano, como é que a gente aproveita integralmente a biomassa, como é que a gente diversifica a receita, como é que a gente faz arbitragem entre mercados. A gente tem essa chance de geração de fluxo de caixa recorrente, crescimento de exportações, ou seja, reduzindo emissões de gases. Nós estamos falando de um nível importante de integração e nós estamos falando não só do agro, mas da agroindústria. Então, eu queria começar, dado essa realidade, eu queria começar com o Valmir, com o seguinte ponto, para mim é muito importante. Como foi dito aqui antes, acho que foi o Marcos Bianchi, nós estamos vivendo uma realidade de uma política pública de financiamento do século XX, anos 60. Pois bem, e a gente está falando uma opção de coisa bonita aqui hoje. A pergunta é, olhando para isso, como é que nessa nova tecnologia, novo sistema, como é que, Valmir, a gente pode sair dessa armadilha que a gente vive de crédito rural, obviamente imaginando, vamos dizer assim, o mercado de capitais, enfim, como é que você vê essa alternativa com esse olhar que você tem financeiro e de produtores em cooperativas? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A você, Caio, ao Chiquinho, e a nós lá na BAG, né, Chiquinho? Naturalmente que está num público tão seleto e tão influente no setor de agronegócio nos traz responsabilidades enormes. Então, um encontro igual esse, né, Álvaro, nos colocou aqui com a responsabilidade de trazer boas e ótimas informações e, ao mesmo tempo, levar a discussão à mesa, né, Caio? Talvez falar de o que tem que fazer quando fala de agro ou crédito em agro. Você viu que a gente tem um viés histórico, né, Rui? A gente fala de crédito rural, enquanto a gente está falando de crédito sistemático, né? Imagina que se a gente vai falar de agro e vai oferecer recursos para a ILPF completa e integrada à indústria, a gente deveria pensar em CAPEX e OPEX no mesmo modelo de crédito. Não daria para ser separado, não é dicotômico. Tem recurso entrando para subsidiar e manter, então ele é um ciclo, e tem recurso saindo para pagar suas peças financeiras que ele for adquirindo durante o período. Então, eu citei o Rui aqui, que nós, na época de Banespa, Santander, Bradesco, lá a gente penava para dizer o seguinte: eu tenho que fazer um documento para o custeio, um documento para a aquisição da máquina, um documento para a aquisição do calcário, um documento, e assim você mantinha o produtor próximo do cartório o mais rápido possível, a cada 2, 3 meses. Se ele fosse um produtor de 3 cultivos, inclusive irrigado, ele estava perdido, coitado. Ainda assim, você imagina, nós estamos falando de sistema integrado de crédito, vamos falar. Então, nós vamos então encontrar outros agentes. Como é que eu levo isso ao cartório? Como é que eu dou publicidade, né, as garantias? Como é que eu trago uma garantia e coloco ela sobre um guarda-chuva? Então, tem uma complexidade em cima disso que, além de tudo, os 15% da Selic vai se adicionar a outros custos operacionais do crédito, automaticamente. Vai lá para os 3%, 1,5% que for, dependendo do documento que capeou aquilo, a hora que chega no cartório, né? Tanto para o registro quanto para depois a baixa.
E se ele for de longo prazo, ele pode se tratar como uma operação de registro do imóvel, uma garantia guarda-chuva, por exemplo, onde vai custar percentual do valor do imóvel. Aí, então, você está trazendo um custo enorme para a operação, fora os 15%. Né? Eu estou dizendo que é uma base, né, do custo de captação. Mas não tem 5% de inflação e 15% de Selic? Os 10% é lucro de algum lugar. Da onde está bancando isso? E se a gente for disputar uma faixa disso, ele vai lá no orçamento para subvencionar e trazer um pedaço para o recurso. Então, a Fazenda Brasil, com seus 1,5 trilhão de recursos necessários, ela consegue pegar algo de 500, um terço, com recursos subvencionados. Então, nós temos um mega desafio. Um mega desafio. Nós vamos disputar os 25% do PIB do Brasil, que é o agro, com os outros setores, né? Dizendo, olha, eu preciso de uma fatia de subvenção, vai para o orçamento para discutir nas políticas públicas. E como que a gente faz isso no dia a dia, já que isso tem outros atores que vão disputar conosco? Então, nós vamos ter que entrar para dentro da eficiência operacional. E o crédito não passa por uma situação diferente de que todos os setores. As operações precisam ser simples, elas precisam ser diretas, elas precisam baixar custos, para você entregar o mais perto do custo que se capta. Esse é o desafio. E do outro lado, nós estamos falando do lado da despesa, né? E como é que a gente, então, coloca para esse tomador de crédito a outra ponta, que é a receita? Os hedges, fazer com que ele consiga trazer margem através da receita para suportar a despesa que já está dada. Né? Como é que ele consegue gerar diferenciação? Né? Então, como é que eu coloco um produto com margem melhor na receita dele para justificar a despesa que vem do outro lado? No free lunch, né? Não tem nada de graça, nós vamos ter que descobrir e fazer dessa forma. Então, esse é o desafio. E o cooperativismo de crédito em específico, ele sai dos últimos 10 anos de 2% de market share do sistema financeiro brasileiro para próximo de 12%. Ele ocupa 10% de crescimento num ambiente que é extremamente concentrado com o sistema financeiro. Então, tem ali uma oportunidade, já se descobriu um pedaço, porque o sistema cooperativo ele tem a obrigação de devolver aos seus sócios, e essa margem que ele devolve aos seus sócios, no final de um ciclo financeiro, um ciclo civil de negócios, ele devolve para o sócio. E o sócio faz o que com o recurso? Ele entrega isso dentro da sociedade que ele está presente. Então, o cooperativismo faz um outro favor. Ele tem essa obrigação por base e por formação e por princípio. O interesse pela comunidade. Ele tem que devolver ao seu sócio usa lá na ponta e gera um ciclo produtivo de oportunidade, um ciclo positivo. Esse é o formato que o cooperativismo traz. E por isso que ele tem ganhado espaço. Lógico, aqui no Brasil é de 12%, mas em economias globais, como o próprio Estados Unidos, 47% do cidadão americano anda por dentro de uma cooperativa de crédito, uma credit union. E há outros sistemas na Canadá, como o Desjardins, que ocupa seus 30%. Na Alemanha, o Raiffeisen, e na França, o Crédit Agricole é uma cooperativa de crédito, não conhecida como Banco Global, o Rabobank, que é uma cooperativa de crédito na sua origem. Então, o sistema no cooperativismo traz uma possibilidade de trabalhar essas duas pontas. A discussão do sistema financeiro na despesa do produtor e buscar como leva receita para isso. Esse talvez seja o ambiente que a gente tem que trabalhar mais. Um deles, talvez, é como é que a gente leva mais governança para dentro da fazenda, para que ela se torne mais competitiva e discuta não preço, mas valor agregado. Obrigado, Valmir. É isso mesmo, é nessa linha. Eu queria ouvir o nosso Álvaro, na área de pesquisa, Álvaro. Dá se for possível, um raio-x de como é que vocês do Fundepag estão vendo essa coisa agroindustrial, do ponto de vista de pesquisa e de desenvolvimento. Obrigado, Luiz. Em primeiro lugar, queria dizer que a quantidade de interações da pesquisa científica no estado de São Paulo com as empresas é algo admirável, né? Raramente eu acho que exista, no Brasil pelo menos, um ambiente tão
tão próximo entre a academia, as instituições de pesquisa e a sociedade, tá? Eu confesso que eu fui fazer... Essa semana eu estive em Fortaleza, então eu tinha alguma coisa parecida lá na minha fala, né? Eu tentei fazer uma lista das tecnologias que eu lembro em São Paulo. Impossível. Se eu fosse falar aqui, eu ia ficar uns 3 dias falando, tá? Então eu preferi tirar uma foto atualizada, Luiz. O que acontece hoje? Os órgãos de fomento à pesquisa financeiro, aí eu estou falando de FAPESP, FINEP, essas organizações perceberam que o financiamento tem que conter iniciativa privada e tem que conter aplicação tecnológica, tá? Resumindo em São Paulo, para não ir mais longe, a FAPESP lançou 2 programas, né, que são amplamente utilizados em São Paulo. Um chamado NPOP, que é Núcleo de Pesquisa para Resolução de Problemas, tá? Então, são políticas públicas que são realizadas através da FAPESP, a pesquisa auxiliando em políticas públicas, e outra forma são os centros de ciência para o desenvolvimento, tá? Essas 2 formas de financiamento têm produzido grande sucesso em São Paulo, tá? Muita gente falou aqui de economia circular, né? O Itaú, por exemplo, com a Fundepag auxiliando do lado da empresa privada, né? Ela que traz as empresas privadas para o Centro de Ciência para o Desenvolvimento. Nesse sentido, nós temos já 8 empresas privadas para o CCD Circula, tá? que é uma tentativa de desenvolver a economia circular no Estado, no que se refere a embalagens e produtos de alimentos e bebidas, né? Temos também, além das empresas privadas, temos várias instituições de pesquisa, inclusive a Exalc, né? Mas também o IPT, a Unicamp, várias empresas. Esses grupos conseguem desenvolver e conseguem mostrar, difundir para a sociedade o que acontece nessa matéria, tá? Eu fico orgulhoso da Fundepag estar nisso, porque a gente que está cuidando de toda a parte contratual, toda a parte negocial, que é bastante complicada, vocês sabem, né? Mas e que está funcionando muito bem. Pena que não tem, acho que eu não vi, pelo menos ninguém do Itaú aqui que possa conferir o que eu estou dizendo. Além deste CCD, a Fundepag também está participando do CCD do Cacau, né? O Ricardo, acho que o CACAT está junto nesse CCD, né? E tem várias outras instituições de pesquisa e empresas envolvidas também, sob a coordenação e orientação do Itaú. Temos também o CCD Etanol, que é novidade, eu acho, tá? Esse CCD que a Fundepag participa como gestora dos recursos privados, né? E da governança do projeto, nesse caso, pretende construir ou favorecer a pesquisa científica para levar à construção de usinas híbridas, metanol e milho, tá? Segundo o pessoal da área, diz que é perfeitamente possível fazer isso e que a produtividade seria extremamente maior, além do que o resíduo do milho produz a torta de milho, né? Que é cheia de proteína, porque é seca, né? Mas milho seco, né? E que favorece a alimentação animal. Então, é muita coisa que a ciência faz e a tecnologia, né? E agora a gente está vivendo um outro momento dos institutos de pesquisa adotarem empresas para trabalharem dentro deles, tá? Exemplos, o Centro Centro de Inovação para Colágeno da JBS fica dentro do Itaú, tá? Esse centro estuda as técnicas possíveis de serem utilizadas na unidade da JBS, tem outro nome, a empresa tem outro nome, que fica em Presidente Epitácio, tá? Que hoje, graças à pesquisa científica, já consegue ter de 90, até anotei aqui para não esquecer, de 97 a 98 de proteína nos produtos, tá? E com 18 aminoácidos sendo tratados, né? São 6 mil toneladas de colágeno por ano que a unidade já está produzindo, tá?
e isso já está sendo vendido para 20 países. Então, são exemplos que a gente traz de como a ciência e a tecnologia auxilia o desenvolvimento da pecuária, auxilia o desenvolvimento da agroindústria, tá? E auxilia muito o desenvolvimento da agricultura. Mais um exemplo, só para não esquecer, né? A gente também tem o BioInfood no Itaú, que é um acordo de parceria com uma empresa que desenvolve aminoácidos, né? Que desenvolve levedura para a indústria de laticínios, né? E a gente também tem uma parceria muito forte, né? com o Tropical Foods, que vocês devem conhecer, eu imagino, né? Que tem 4 multinacionais que trabalham em acordo de parceria conosco. Tá? Então, tudo isso acho que leva a mostrar que a tendência presente e futura é de grande interação com a agroindústria, de grande interação com o campo e, principalmente, de grande interação com a ciência e tecnologia para trazer as novidades que o campo vai ter que se adequar, porque tem muita coisa nova sendo produzida no mundo, viu, gente? Eu não quero ser aqui a pessoa só falando de coisas boas, mas também que a gente precisa não só ter agricultura regenerativa, mas regenerar o nosso conhecimento, tá? Para poder aplicar com maior qualidade no campo. Tá bom? Obrigado. Essa primeira rodada nossa caracteriza bem essa luta entre a gente viver resiliência e viver eficiência, né? E como é que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria voltar ao Valmir. Valmir, nós temos visto, e no painel anterior, um anterior, antes do Marcos, ele citou um ponto relevante, que é alguma coisa que você sente na pele, inclusive muito nessa área que você vive. A gente vive ondas, momentos e mudanças, né? Claro que a gente está vivendo um momento muito complexo agora, vamos dizer assim, que gira em torno de coisas que às vezes a gente está achando que são mais complexas do que realmente são, principalmente em geopolítica, a questão de Estados Unidos, a questão de China e a forma como os Estados Unidos dá a volta para segurar a China, enfim. Mas a verdade é que a biocompetitividade é o que segura isso tudo. E esse é o grande tema nosso, integração e biocompetitividade, porque uma ajuda a outra, de uma forma muito clara. E a gente falando de indústria. Valmir, você vive uma região que foi citros, hoje é muito mais cana, e você tem, junto de você, toda a cadeia produtiva, né? Você tem os caras da Syngenta, que estiveram aqui um pouco antes, você tem todos eles, os produtores de cana, você tem as usinas, todos eles, todos estão bebendo lá na cooperativa e no seu sistema de crédito. Como é que você vê, Valmir, e eu acho que isso era importante a gente comentar aqui hoje, para frente, ou seja, quando você olha ao redor e a gente vê a evolução de São Paulo foi se concentrando em culturas de maior valor, né, nitidamente, e outros estados fizeram outro trabalho. Agora, de repente, esses outros estados estão fazendo muita agregação de valor. Por exemplo, usando até o que o Álvaro comentou, na questão de milho e cana, fazendo, digamos assim, uma integração de culturas, integrando as suas indústrias, ou seja, é o máximo da integração. Eu estou integrando culturas no mesmo lugar, eu estou integrando a indústria, eu estou usando comum, eu estou reduzindo custos fixos. Como é que você vê São Paulo nisso, Valmir? O estado de São Paulo, ele, como você falou, né, em alguns momentos, na pecuária, a gente já vê até o deslocamento, por exemplo, da arroba do boi para outros estados, gerando, parece que, uma mudança de referência, né? E isso é um exemplo de que os outros estados, né, em alguma mobilização estrutural, gerou mais valor, maior ou menor oferta, e a indústria entrou e competiu e trouxe mais fatores de relevância, né? O estado de São Paulo tem uma concentração no sucro energético atualmente,
é importante, né? E você vê um movimento acontecendo num dos grandes players, trazendo já grandes preocupações, né? Você imagina uma Santa Elisa, quem conhece a região de Ribeirão Preto, deixando de operar, o que ela provocou na logística contratual com os produtores da região, né? Então, a cana dali da região de Sertãozinho sendo moída lá em Batatais, a 70 quilômetros, 80 quilômetros, né? Então, já tem um custo de logística e isso vai mexer obrigatoriamente com as cadeias, vai mexer. Tem uma oportunidade, né? O Estado tem uma indústria já estabelecida, tecnologia, pesquisa, extensão, né? Está estabelecido. E tem clima, água, distribuição, tem muita coisa que é de competitividade do próprio Estado. Então, alguns setores devem começar a surgir, a gente já vê lá, tanto na Copercitrus, na Cooperativa de Produção, quanto na Credicitrus, né? Aliás, um parênteses aqui, a Credicitrus ela sai como o braço financeiro dos cooperados da Copercitrus há 40 atrás, com a necessidade de buscar formas de crédito há 45 anos atrás, né? Então, aí tem uma cooperativa em Sertãozinho, igual, são 14 só numa parte da região do estado de São Paulo. Das 3 que tem no Brasil do Cicobi, por exemplo, algo em torno de uns 70% surgiu de uma cooperativa de produção. E hoje continua sendo necessário uma cooperativa de produção e as cooperativas de crédito estarem integradas, né? Algumas até têm o seu... isso totalmente vertical, exemplo da Coama, Cocamar e outros, que ficam específicos só e não abrem. No nosso caso, a Credicitrus, ainda dentro do parênteses, 170 mil sócios distribuídos no Brasil inteiro. Porque em algum momento o sócio que ganhou com a laranja comprou uma propriedade lá em Rio Verde e hoje ele já está lá perto de Apitobá. Então, você tem que ter essa capacidade de absorver isso. Em específico, no estado de São Paulo, o que vai surgir, aparentemente tem surgido, discussões interessantes. É uma produtora de Catanduva, um exemplo facilita entender, onde ela destacou um pedaço, preocupada com essa dificuldade, ela destacou um pedaço, plantou cacau. A Tereza hoje tem Cacau Terê, talvez alguns conheçam, né? É um projeto legal, que diz o seguinte, ó, há espaço para alguma outra atividade e eu preciso estrategicamente diversificar. Assim como tem hoje discussões dentro da própria cooperativa lá, e outras cooperativas do Estado com certeza estão pensando assim, as associações também, quais as culturas que poderiam também entrar e participar na distribuição de rendas diferentes. Tem uma cooperativa menor ali na região que chama Coperfan. Ela ficou na laranja, ela não saiu. O entorno é citrus. Qual foi o diferencial que ela entregou para os seus médio e pequenos produtores? O Fair Trade. Então ela vende uma laranja com valor agregado. Então ela trouxe margem, eu vou buscar lá na base do que eu falei no primeiro momento, é que se de um lado no custo você já não tem muito espaço para brigar, corre para a receita. Não fica chorando não, corre lá. Não vai ter jeito, nós vamos ter que buscar alguma alternativa. Seja diversificando, seja buscando alternativas de receita. Fazer hedge em laranja é difícil? Lógico que é. Fazer hedge em rúcula, não imagino, né? Mas talvez o alimento tratado, processado, pronto para consumo, ele é diferente do produto que você põe no maço e coloca na banca. Ele fica mais tempo preparado, com CO2 dentro, e entrega mais tempo e longevidade de banca. Enquanto a partida ele leva longevidade menor quando ele vai para a horta, para a feira. Esses são exemplos que nós, né, enquanto empresa do sistema integrado, nós temos que nos unir e fazer entregar. Não vai separar porque sozinho não vai conseguir. O sistema integrado, lá no cooperativismo, dizemos o seguinte, sozinho nós às vezes somos até fortes, mas juntos nós somos mais longevos. Nós somos muito mais longe, muito mais adiante, muito mais tempo. Então, o sistema de cooperação, ele integra isso, sabe? E no estado de São Paulo, isso tem muitos nichos aí distribuídos, né? Eu tive a felicidade, na época de Ibanez, depois de Santander, de trabalhar o Brasil inteiro. E o estado de São Paulo, ele é, sim, realmente um privilegiado com estrutura, logística de distribuição, infraestrutura, tanto portuária, que tem interno, até como rodoviária. Então, tem uma oportunidade. Os sistemas de distribuição, através do CEASA, CEAGESP, são melhores. Nós temos que explorar isso que já tem.
E a iniciativa privada vai se ocupar mais disso aí do que está, às vezes, até na iniciativa pública, né? O sistema cooperativo é um mecanismo para entrar nisso, tem que chamar os agentes para isso e tem que entregar, às vezes, uma competição melhor do custo financeiro, porque vai forçar o sistema privado a ser mais competitivo, né? E produtos agregados, como retenção de carbono, né? A gente pode falar muito do acima de carbono, e outros produtos vão ter demais, não tem dúvida. Algumas regiões, quem é Espírito Santo do Pinhal vai falar melhor que eu aqui. Pinhal já não deixou do café para a cana. O relevo talvez não deixou, mas está migrando para o vinho. E do vinho está migrando para o turismo rural. E o turismo rural é um valor agregado exponencial dentro de uma propriedade rural. Então, tem outros aspectos que nós vamos ter que expandir. Esse é o fato, né? Se eu fosse vir aqui falar sobre alternativas para crédito, a taxa de 15%, nós íamos ficar todos, né, murmurando aqui reclamando, que é o difícil do momento. E alguém podia me perguntar, com uma bola de cristal, quanto vem o dólar e para quanto baixa a Selic no próximo Copom, né? Talvez os colegas repórteres vão, você tem essa resposta hoje? Ninguém tem, né? Cada fim de semana aparece uma coisa, né? Agora vai ficar difícil importar petróleo à base de ureia. Vai ser outro desafio. Vai ficar difícil trazer petróleo, vai ficar outro desafio. Então, o que nós sabemos no mundo incerto é a incerteza. Só isso que nós temos de certo para amanhã, é a incerteza, né? Muito, muito, muito interessante. É isso mesmo, quer dizer, como você diz, a gente tem que integrar, mas tem que entregar também, né? Então, eu queria ouvir do Álvaro essa discussão toda de São Paulo, pelo fato de estar top em termos de investimento e de pesquisa, com uma certa concentração, nessa linha de perspectivas, vamos dizer assim, com a dificuldade que a gente tem visto de recursos para os institutos de pesquisa, de uma forma geral, federal, tipo Embrapa, os institutos nossos estaduais, todos, de alguma forma, míngua, com dificuldade de orçamento e com esse déficit que me apavora cada dia que passa, déficit público, vamos chamar assim. Como é que vocês lá no Fundepag estão vendo isso? Bom, numa das nossas jornadas de planejamento estratégico, algum tempo atrás, nós resolvemos que a Fundepag não ia ser simplesmente uma fundação de apoio, né? Ela ia também tentar ter proatividade para organizar a pesquisa no agro e no meio ambiente, que são as nossas missões, né? Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos como credenciadas, para nos credenciarem, várias outras instituições. Pensando no quê? Que além da integração que a gente está se referindo aqui, tem que ter uma integração institucional. Não existe mais pesquisa que precise só do biológico, ou precise só do Itaú, ou precise só do agronômico. As pesquisas hoje são extremamente complexas. Estou falando daquelas que geram um produto que altere, que faça uma disrupção no que existe hoje, tá? Então essa multi-institucionalidade a gente está tratando dentro da Fundepag. Inclusive já temos um projeto de agricultura regenerativa que a gente está trazendo todas as instituições para participar, inclusive o IPEM, que é energia nuclear, vocês sabem que tem a ver com a agricultura. Perto da Exalc tem o Sena, não sei se tem ainda, acho que tem, né? Então o IPEM está com a gente, inclusive para várias questões relativas ao agroambiente, né? A gente também está trabalhando em inteligência artificial, que é algo que, apesar de parecer distante do agro, não é distante, é bem próximo, tá? E quanto a tendências, eu tenho dificuldade em saber, porque tem tanta coisa sendo desenvolvida no mundo que é muito difícil você saber se a agricultura vai ser igual é hoje daqui a nem muito tempo, daqui a 15 anos. Tá? Então, eu soube, por exemplo, que na China estão desenvolvendo solo para substituir o que está lá. Tipo rolo de grama, você pega o deserto, por exemplo, que é um problema, constrói floresta em volta para trazer um pouco de umidade e tal, e o solo você produz e
desenrola como você desenrola a grama para plantar. Pô. Quer dizer, coisas que a gente nem imaginava. Né? O maior produtor hoje de agrícola é a China, né? Disparado. Né? Ela tem uma população tão grande que o que ela produz não é suficiente. Né? Mas imaginem isso aparecendo como uma coisa costumeira por aí. Você ter a cooperativa vender solo especializado em citros, por exemplo. Quer dizer, a gente não sabe o que vem aí, gente. Então, e é bom a gente ficar esperto. Eu tive a chance de visitar um laboratório que faz carne sintética. É absurdo, gente. Absurdo e simples. E simples, com células-tronco. O problema é o custo. Se conseguirem baixar o custo, nós vamos ter problema na pecuária para vender produtos. Né? Então, eu não quero assustar ninguém, mas dizer que o mundo que vem pela frente é um mundo difícil de perceber como ele vai ser. Né? Eu espero que seja pródigo, que seja muito bom, mas difícil da gente saber como que o Brasil tem que se enquadrar em tudo isso. É verdade, é um mundo de rupturas e de todo tipo. Como disse o Valmir, domingo o jogo mudou. Eu estou até achando, Valmir, que o Trump vai salvar a nossa safra de cana esse ano. A gente não sabia disso. Hã? Ah, é? Tá. Então estão me dizendo aqui que a gente tem só um tempinho. Mas, enfim, é disso que nós estamos falando. Falando um pouquinho de ruptura. A Arábia Saudita tinha um programa que eu cheguei a visitar, que era isso que você falou, no deserto. Eles faziam plataformas em larga escala. Deram uma afinada agora, mas tem o projeto lá. Mas, de qualquer modo, o que eu quero dizer é que o sistema cooperativista, queria passar rapidamente com vocês, nós temos 5 minutos, 2 perguntas específicas. Uma eu queria conversar com você, Valmir, ou você comentar conosco, que quando você pega uma lógica agroindustrial, tipo citros ou cana, você vê nitidamente como é que a indústria se relaciona com os agricultores e os subprodutos. Essa história a gente tem, está expandindo, está aumentando, mas a gente conhece. Mas outras estão chegando. Né? E aí, no caso que me parece que seria uma grande ruptura, é se de fato o Brasil pudesse, para acelerar o processo de algo que tecnicamente é muito mais complicado, né? Que é a integração lavoura-pecuária-floresta, digamos assim. A gente está discutindo a indústria, mas a extensão agrícola que a gente de alguma forma perdeu no tempo, ela ficou muito amarrado nas empresas de insumos e nas cooperativas. Eu estava olhando outro dia, Valmir, Rondônia, por exemplo, é um estado com enorme potencial, com grandes áreas produzindo soja e outras coisas, e não tem cooperativismo. Né? Então, como é que você enxerga isso? Quer dizer, o cooperativismo, eu digo isso na nossa visão, eu discuto muito isso com o Chico, como forma de acelerar a adoção da tecnologia. E para a gente não perder tempo, em seguida eu ia pedir para o Álvaro para falar um pouquinho sobre como é que você está vendo, Álvaro, a integração do setor privado cada vez mais junto com o sistema de pesquisa. Caio, o cooperativismo é um formato, né, um associativismo que ele gera competitividade. Então ele permite você gerar escalas e isso faz com que você tenha mais acesso ao mercado, mais acesso à discussão de preço, gera poder de barganha, né? Mas ainda no cooperativismo de produção talvez mais difundido no Brasil, o cooperativismo de crédito, ele é algo que a gente falou em algum outro painel aqui, que ele ainda conversa com convertidos, né? Então a gente vai levar o cooperativismo e aí ele vai ser visto como um banco, né? É o exemplo, ele entrega produtos e serviços bancários. E o que mais para ser o diferente disso? Então no cooperativismo, talvez a gente tenha que ainda ampliar a penetração. Vou dar um exemplo disso. Dentro de Bebedouro, onde é a nossa matriz, a gente tem lá 60% de participação da economia ativa como cooperado. 60%, 70%, e outras cidades, igual Passos também, e
e assim por diante. Em cidades menores, às vezes, é o único banco. Então, isso vê que é facilmente discutível na sociedade. Mas a hora que você vem aqui para São Paulo, né, uma metrópole, aí você descobrir como você participar da sociedade, você tem que entrar e mostrar o modelo e ver o porquê que esse pode ser mais participativo. Então, tem um desafio aí de pregar para quem não é convertido. Levar mais essa informação e essa discussão. Acho que esse é um tema do cooperativismo, né? Isso está muito claro. E, do outro lado, o agronegócio ele é a base de muitas cidades aí, né? E a gente não tem como, nem pode pensar diferente ou deixar escapar isso. É obrigatório. Então, você tem que entrar. Um exemplo que eu gosto de dar muito de um formato de sistêmico e de cadeia que se desenvolve, em Bebedouro nós temos lá uma empresa de fertilizante em incubação, chama Fertibem, fertilizante do bem. Ela surge depois da pandemia, uma necessidade das 14 entidades sociais locais que falam, eu não consigo mais recursos. E está todo mundo demandando, no meio de pandemia, recursos para sustentar os mais vulneráveis. Como fazermos isso, né? Aí começou a fazer quermesse, festa, mas isso é esgotável. Eu chamo uma vez para uma quermesse, depois no outro fim de semana de novo, depois no outro, nós não vamos conseguir nunca sustentar isso. Uma hora vai acabar. Alguém vai chegar e falar, não, chega de festa. Mas então faz a rifa, chega de rifa. Então você precisa gerar sustentabilidade e recorrência de receita. Vocês viram que nos 3 falas minhas eu falei muito menos de despesa, que eu quase não controlo, e eu corro para a briga da receita, né? E nesse caso, as 14 entidades, junto com a iniciativa privada, foi buscar os resíduos da cidade e da região, Dreyfus, Cargill, resíduos sólidos, resíduos líquidos, tudo para dentro de uma usina de compostagem e transformar isso no fertilizante. Essa iniciativa, hoje já tem lá uma indústria em início, teve iniciativa privada com pessoas físicas que colocou 8 milhões de reais para chegar nisso. E porque ela viu na marca dela, vinculada a esse benefício de entrega, um resultado que o balanço dela não capturava. Uma empresa de porte significativo da região. Então, nesse sentido, um fertilizante, que é uma indústria convencional do agronegócio, está sendo beneficiária da receita, e ela entrega a receita para 14 unidades sociais da cidade, ela transforma a cidade que ela está presente. Quem ganha? A indústria. É o ciclo virtuoso que nós falamos aqui. Então, um exemplo que nós temos que pensar de fora da caixinha. Aliás, antigamente falava para nós, pensa fora da caixinha. Agora não tem mais caixinha para pensar, né? Já está fora. Rapidinho acabou o tempo já, né? Então, deixa eu só dizer que cada vez mais as empresas, não só a indústria, mas também outros tipos de empresa, tem que estar próxima da ciência e tecnologia, gente. Tem que estar próxima da Embrapa, tem que estar próxima do Itaú, tem que estar próxima do IAC, do biológico, de todos os institutos de pesquisa. E hoje a legislação permite que isso aconteça, que é a grande vantagem, né? Há 15 anos atrás isso era inimaginável, né? Porque é patrimônio público, você não pode, né? Até propriedade intelectual você não podia discutir com a empresa, com quem fosse colocar o produto no mercado, né? Hoje não. Hoje tudo isso é possível, você pode admitir, como tem alguns casos, em empresas dentro das instituições, para aproveitar os laboratórios, para aproveitar os pesquisadores, para desenvolver pesquisa junto. Isso é perfeitamente possível. E eu sinto um pouco de falta, apesar da gente ter no conselho da Fundepag, a OCESP, um pouco da presença das cooperativas nesse mundo de integração com as ICTs, tá? Já conversei com o Del Grande, né? Ele disse que ia tratar do assunto, mas eu acho difícil, talvez, para vocês. Mas tudo isso tem que acontecer, gente, porque senão é difícil. Senão fica muito complicado você seguir o que está acontecendo na atualidade. Tá? Obrigado. Gente, completamos aqui esse painel. Queria agradecer muito a essa dupla dinâmica e peço a eles uma salva de palmas.